presidente da primeira turma do STF, que é o ministro Cristiano Zanin, anunciou oficialmente ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, que a casa não pode anular integralmente o processo contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. De acordo com a Constituição, as casas legislativas podem suspender o andamento do processo em casos em que os crimes ocorreram após a diplomação do parlamentar. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Ramagem teria cometido crimes enquanto estava na chefia da Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, antes de assumir o mandato da casa. Desta forma, deve responder no Supremo por golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Paulo Loyola, eu quero ouvi-lo. Bem, na verdade, é um entendimento, do meu ponto de vista, precisa ser respeitado. Eu não sou um especialista no campo jurídico para dizer se isso está correto ou se não está correto. Inclusive, gostaria de lembrar, extremamente comum no mundo jurídico haver divergências. Não olho isso como nenhuma novidade, falando tanto sobre o tópico anterior quanto sobre o atual. Absolutamente comum. Inclusive, vejo que existe muita ideologia por trás do saber jurídico, que muitas vezes se pretende técnico, mas é também ideológico. Agora, sobre a ação do Ramagem, não tenho muito a acrescentar, para além do desejo que seja investigado e, se culpado, que possa ser aí punido pelo devido crime que cometeu. Mônica Rosenberg. Olha, eu sou muito fã de futebol, né? Inclusive eu e você torcemos para o mesmo time e a gente sabe a importância, a hora que tem uma falta ali na linha da área, faz muita diferença saber se foi dentro da área ou fora da área para saber se é pênalti ou falta. Então, assim, parece que é um detalhe, se foi antes ou depois, mas não é. É importante e faz diferença. Agora, o que me chama atenção nesta notícia aqui, associada com a anterior e para quem está acompanhando, mais uma vez, uma briga do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. Duas casas, dois pilares da democracia, dois poderes discutindo entre si quem é que vai decidir o que vai acontecer dentro de um processo. São processos, teve alguma coisa errada, tem que ter investigação, tem que descobrir, a sociedade brasileira precisa saber, houve ou não houve abuso, houve ou não houve crime, houve ou não houve ação indevida, improbidade. Tudo isso nós precisamos saber o que aconteceu. E a briga fica entre os dois poderes para ver quem vai mandar naquele processo, quem vai mandar mais, quem vai decidir. O Congresso querendo dar anistia porque o Supremo não está trabalhando direito. Olha que coisa maluca. O Congresso tem um papel fundamental, importantíssimo na Constituição. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal, tem outro. E eles estão o tempo inteiro brigando para ver quem é que consegue entrar mais na área que deveria ser do outro. Isso atrapalha a democracia e atrapalha nós, cidadãos e eleitores, de sabermos o que realmente aconteceu e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Porque é sobre isso, não é sobre discussão política, não é sobre ideologia, é sobre nós termos certeza que quem faz coisa errada vai ser punido. Muito bem. Meu querido Rodolfo Maris, parece que a estratégia, então, de blindar o Alexandre Ramagem não dará certo, porque os crimes imputados são anteriores à diplomação e a Casa Legislativa pode, por votação de maioria simples, suspender o processo por crime cometido no exercício do mandato. Como fica agora a situação nessa queda de braço entre a Câmara, parte da Câmara dos Deputados, sobretudo o PL, e o Supremo Tribunal Federal? Capês, você descreveu aqui o que eu gostaria de ter pedido para você explicar, porque eu estava lendo aqui que a Câmara analisa um pedido do PL baseado no artigo 53 da Constituição Federal, que diz o seguinte: partidos podem suspender ações contra parlamentares e senadores a partir de crimes cometidos após a diplomação. Então, é sempre uma prerrogativa da lei. O que a gente aprendeu depois de 2022, sobretudo? As prerrogativas da lei. Nunca esteve tão em evidência, nunca se falou tanto sobre prerrogativa da lei quanto de um tempo para cá, de 2022 para cá. Agora,
Eu quero saber qual vai ser a estratégia do PL, qual vai ser a estratégia do PL agora, sendo que a Câmara tem que acatar o pedido do Zanin. Como que vai ficar essa situação agora? Ou seja, é uma novela e nós só saberemos o próximo capítulo nos próximos dias. Agora, eu vou voltar aqui pedir licença, o Paulo Loyola já se manifestou, pedir licença a Maria de Carli para voltar com a Mônica Rosenberg. Mônica, a imunidade, no caso que está se falando, é uma imunidade processual. Ou seja, o parlamentar é processado perante o Supremo Tribunal Federal, se for deputado federal ou senador, só pode ser preso por flagrante de crime inafiançável, não pode ter prisão preventiva, e caso ele venha a ser denunciado, a Câmara, a Casa Legislativa, tem que ser comunicada para suspender o processo. Sendo uma imunidade processual, ela deve alcançar o crime praticado antes ou depois da diplomação. Agora, se a imunidade processual só alcança o crime praticado depois da diplomação, então, por coerência, Jair Bolsonaro deve ser julgado na primeira instância, porque a imunidade processual cessa, ela tem que ter uma relação com o mandato em exercício. Então, me parece aqui que seria uma brecha para a defesa usar, mas eu não sei se a defesa vai querer usar isso. Eu queria ouvir a sua opinião. Espero que a defesa te consulte, Capês, e que procurem um parecer de quem entende, porque olha que ideia brilhante. Olha, não precisa consultar, é só assistir o Linha de Frente. Vou te ouvir. Exatamente, está aqui para todos vocês que acompanham a Jovem Pan. Capês, talvez seja sim uma brecha, mas o STF já se manifestou dizendo que, mesmo encerrado o mandato, continua sendo ali. E eu, na verdade, sou muito contrária. Primeiro, ao foro privilegiado. Eu entendo que essas discussões todas estarem acontecendo no Supremo acabam incentivando quem está fazendo coisa errada a ir para a política e ficar lá para poder estar protegido pelo manto. Nós sabemos que as condenações no Supremo são menos do que 1%. Então, se for para lá, acaba tendo algum tipo de tranquilidade em relação a qual vai ser o resultado do seu julgamento. Sou contra o foro privilegiado. E sou muito contra o Instituto da Imunidade Parlamentar, que foi criada numa época em que era necessário, porque havia perseguição. Hoje, os parlamentares estão todos aí falando nas redes sociais, não existe mais aquele tipo de perseguição e a imunidade parlamentar se transformou em impunidade parlamentar. Os parlamentares hoje podem tudo, podem falar tudo e nós estamos vendo, inclusive, crimes que não têm nada a ver com posicionamento ideológico, falas de incentivo ao ódio, incentivo à violência, que não tem nada a ver com ideologia parlamentar, sendo protegidas aí pela imunidade parlamentar. Eu sou contra. E você, Maria de Carli, você é contra ou é a favor ou muito pelo contrário? Olha, como sempre, vou ficar em cima do muro. Brincadeira. Eu acho que assim, é tudo muito cansativo, né? Esse tipo de discurso, de conversa. Vocês tocaram aqui na questão da crise entre os poderes. Eu diria, estendo mais ainda, digo até que o Montesquieu deve se revirar do túmulo toda vez que a gente debate qualquer tipo de tensão que ocorre em Brasília ou no Brasil de maneira geral, essa disputa entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, que parece que guerreiam entre si para quem quer o maior número possível de holofotes para si, e é um descredibilizando o outro e vice-versa, e aí vira pauta de político, vira pauta de eleição, algo que deveria ser basicamente como que uma cláusula pétrea da nossa democracia, né? O respeito às instituições e o respeito mútuo, né, entre as instituições. E isso a gente não vê acontecer. Esse caso do Zanin versus o Ramagem é a prova disso, né, colocando aí em pauta toda essa tensão e queda de braços. A meu ver, né, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela tropical e é isso aí. Só em relação a isso, por favor, eu acho muito saudável a tensão entre os poderes, tá? Lembrando, é um sistema de freios e contrapesos. Mas deve haver respeito. Não me estressa. Pois é. Não há respeito. Que haja um embate aí, que haja uma tensão, acho ótimo. Que eles estivessem todos alinhados, me preocupa. Mas é isso, com respeito. Muito bem. O problema é que o contrapeso está com um e o outro está sem freio.